Maravilha, galera. Estamos aqui então para fazer o nosso complemento sobre a introdução da química. Hoje falando um pouquinho mais sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá certo? Bom, por incrível que pareça, através disso nós vamos eh, atender algumas respostas, né? Como por exemplo, por que que a água apaga o fogo? Por que quando você coloca acetona na sua pele você sente a sensação de frio? Pode ser que você nem pense, mas tudo isso está relacionado com as mudanças de estados físicos, tá certo? No vídeo anterior, ao anterior, nós falamos sobre os nomes das passagens de estados físicos. Agora nós vamos atentar o que que faz então esta mudança de sólido para líquido, de líquido para gasoso, tá bom? E aí, pessoal, o segredinho é você saber o que é o ponto de fusão e o que é o ponto de ebulição. A fusão, ou seja, o ponto de fusão, ele é a temperatura em que uma substância passa, no caso de sólido, beleza? Para líquido. Quando a substância atingir uma determinada temperatura e ela estiver logicamente no estado líquido e passar para o gasoso, a gente vai falar para isso de ponto de ebulição. Então, ponto de ebulição, temperatura em que uma substância passa de líquido para gasoso. Vamos colocar de forma separada cada um. Falando um pouco, primeiramente, sobre o ponto de fusão. Pessoal, por exemplo, né, é fácil derreter o ferro? É claro que não, né? Não é fácil derreter o ferro, porque se ele fosse fácil, como, por exemplo, vamos pensar aqui num carro. Um carro que está exposto aí à luz solar do dia, né? Aí ele esquenta e tal e derretesse. Não, não é. Não faz isso. Por que que não acontece? Ele esquenta, mas ele não derrete. O motor de automóvel como um todo, né? Às vezes ônibus anda bastante por aí, mas por que ele não derrete, né? Porque ele não atinge a temperatura mínima para que ele passe então de sólido para líquido. E essa temperatura ela é chamada de ponto de fusão, tá certo? No caso do ferro, galera, para que a gente possa fazer ele derreter, nós temos que fornecer um mínimo de 1536. E isso já é uma temperatura o quê? Absurda. Então, o que que você tem que gravar? Que para uma substância passar, então, de sólido para líquido, é preciso que a gente forneça uma determinada quantidade de calor, de energia para ela. E essa temperatura é chamada de ponto de fusão, tá bom? De forma bem análoga, galera. Assim vai acontecer também com os líquidos. Para que eles atinjam um ponto de ebulição, é preciso que eles absorvam, ou seja, que a gente forneça a eles o mínimo de energia ao qual eles vão atingir a determinada temperatura para mudar de estado físico. Então, enquanto a gente não fornecer, por exemplo, a água, né? A água fervendo ali, a água para ferver, aliás, ela só vai passar a ferver quando ela atingir 100 graus Celsius, né? Se for mais, é melhor ainda para ela, tá bom? Então, ponto de ebulição é a passagem, é a temperatura em que a substância passa, então, de líquido para gasoso. Não esquece disso daí. Só vamos fazer um exemplo aqui básico sobre isso. Bom, nós temos aqui 4 substâncias: pentano, né, irmãozinho do butano, que é o gás de cozinha, fenol, clorofórmio e cloro. E o enunciado da questão ela diz o seguinte: repare também, antes de mais nada, que é dado o ponto de fusão e ponto de ebulição de cada um. E aí a questão fala assim: de cima para baixo, a 25 graus Celsius e 1 atm, os estados físicos dos compostos são, respectivamente, esse é um tipo de questão muito comum. Como é que você vai resolver? Pessoal, de uma forma muito simples, você vai utilizar o próprio gráfico ou tabela que a questão te fornecer. Então, tu vai fazer o seguinte: é, aqui está o PF, que representa o ponto de fusão. Você faz mais ou menos assim um grafinho, ó. Faz assim. Para trás, você coloca um S, tá bom? Aqui, entre esses dois pontos que já existe, você coloca o L, tá bom? Você coloca o L para representar o líquido, o S representa o sólido, o L representa o líquido. Passando o ponto de ebulição, o PE, né? Você coloca o G para representar o gasoso. Então, o que que tu vai fazer, gente? Você vai pegar a temperatura que te deram da questão, e aí é importante você saber o seguinte: essas 4 substâncias vão se encontrar nesta mesma temperatura, o que não significa que todos serão líquidos ou todos serão gasosos. Não.
Umas podem ser sólido, outra pode ser líquido, outra pode ser gasoso. E é isso que a questão quer que você faça. Então, você vai pegar esse 25 e você vai imaginar como se cada uma aqui, eu vou até apagar aqui, ó, fosse uma reta, tá bom? E você vai encaixar esse 25 aí. Por exemplo, vamos pensar só no pentano, ó. 25. Deixa eu só apagar aqui um pedacinho. 25, ele é maior ou menor que menos 130? Ele é maior, porque menos 130 é um valor negativo e 25 é positivo. Agora dá uma olhada, compara 25 com 36,1. 25 já é menor que 36,1. Olha só, 25 é menor que 36,1, que é o ponto de ebulição dele. Então, ele já é menor que o ponto de ebulição, ele não pode ser gasoso. E 25 também é maior que o ponto de fusão dele, que é menos 130. Então, veja bem, ele é maior que o ponto de fusão e é menor que o ponto de ebulição. Então, ele vai ficar entre os dois. Então, se a gente fosse encaixar aqui, o 25 pensando numa reta da esquerda para a direita, o 25 ficaria aqui no centro dos pontos. E olha aí em cima que você já tem a resposta. Qual seria o estado físico dele? Líquido, né? Está embaixo do L. Então, ele já é o quê? Líquido. E assim a gente vai fazendo para os outros. Para o fenol, encaixa o 25. Ó, 25, galera, se a gente imaginar aqui uma reta daqui para lá, o que, que vai acontecer? O 25, ele já é menor que o ponto. Vou apagar aqui para ficar melhor, então. Tá certo? Mas o que, que dá para a gente perceber? Que 25, acabei apagando tudo sem querer, mas olha lá, depois tu volta à tela. Que o 25 para o fenol, ele é menor que, tá certo? Ele é menor que 43, que é o ponto de fusão. Então, ele ficou para trás do ponto de fusão. O que, que ele é, então? Ele é sólido. Se ficasse entre dois pontos, seria o que? Líquido. E se ultrapassasse o ponto de ebulição, ele seria o quê? Seria gasoso. E a gente vai fazer a mesma coisa para o cloroformo, galera. Então, veja, 25, ele é já maior que menos 63. Mas 25 é menor que 61. Então, se eu for encaixar ele nessa linha do cloroformo, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar no meio entre os dois pontos e aí, assim como o pentano, ele vai se encontrar no estado o quê? Líquido. E o cloro, vamos lá. O que, que a gente observa, pessoal? Se a gente pensar aqui numa reta, né, do cloro, da esquerda para a direita, o 25 ele é maior que esse número que é negativo e também é maior que esse número que é negativo. Então, se a gente fosse escrever o 25, ficaria para cá, ou seja, iria ultrapassar os dois pontos, passaria o ponto de ebulição. Logo, então, ele seria o quê? Gasoso. E a gente já matou a questão, porque ele quer os estados físicos de cima para baixo. Então, pentano é líquido, o fenol é sólido, o clorofórmio é líquido e, no caso, o cloro é um gás nessa temperatura, lógico. Então, a letra A. Beleza? Para a gente finalizar bem aqui, galera, uma outra questãozinha. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. O que explica essa sensação de frio? Muito bem, galera. Essa questão ela vai responder à indagação do início do vídeo, que fala sobre por que a água apaga o fogo, por que sentimos uma sensação de frio quando colocamos, por exemplo, acetona ou álcool na nossa pele. Pessoal, tudo isso está incluso nas mudanças de estados físicos. O que a gente tem que entender é o seguinte, é muito fácil aí. Por exemplo, por que o gelo derrete? O gelo é estado sólido. Quando ele derrete, ele passa para o estado líquido. Por que ele derrete? Ele só vai derreter, galera, se ele absorver o calor, tá bom? Então, lembra que, nesse sentido, o trem anda de acordo com o aumento de temperatura. Então, o sólido só vai derreter se ele absorver o quê? Calor. Então, quando ele absorve aquele calor necessário, atinge o ponto de fusão e aí ele passa para o estado líquido. Se a substância estiver no estado líquido, ela só passará para o estado gasoso também se ela absorver o quê? Calor. Então, quando ela absorve calor, aí ela passa para o estado quê? Gasoso. Nesse caso, o que acontece aqui, gente, é o seguinte, né? Você tem a água líquida no seu corpo, né? Ela está molhado, você saiu,
Aí, o que acontece? Essa água, para passar para o gasoso, lembra, ela tem que absorver calor. E aí, adivinha de onde ela vai absorver esse calor? Do teu corpo. E aí, então, ele absorve essa água do teu corpo e você sente a sensação de frio. É a mesma coisa que acontece com a acetona, que acontece com o álcool. Então, o álcool acetona em contato com a pele, ele evapora, certo? Mas para ele evaporar, ele precisa o quê? Absorver calor. E de onde ele vai absorver esse calor? Do teu corpo. Então, ele rouba, absorve o calor do teu corpo e você sente, então, ali aquela sensação de frio. Da água apagar o fogo, a gente, é a mesma coisa. A água no estado líquido gasoso, ela precisa o quê? Absorver calor. Então a água apaga o fogo porque ela absorve o calor. No caso então da nossa questão aí, a alternativa correta é a letra D de dado, né? A evaporação da água retira calor do corpo. Beleza, galera? Então até a nossa próxima aula aí.